uma mãe que tem 3 filhos ou um filho que seja, e ela é o único esteio da família, mãe solo, e precisa sair para trabalhar, e deixa aquela criança de 3 anos ou de 4 anos sozinha em casa? Aos pais, né, e responsáveis, o Estatuto da Criança e do Adolescente relata que eles têm o dever de vigilância. Né? A gente precisa entender a maturidade que uma criança tem de você colocar essa responsabilidade, né, para essa criança, né? Da maior tomar conta da Tomar menor. conta. Fazer a comida, levar para... Eu vivenciei isso na minha vida. Né? Eu fui uma criança que fui colocada ao trabalho infantil, ainda criança, ou seja, eu tinha 11 anos, eu tomava conta de crianças, inclusive em algum momento até com mais idade do que eu. E eu tinha essa responsabilidade, era imposta essa responsabilidade, não era babá, dizendo, olha, eu vou aqui, mas está sobre sua responsabilidade. E eu lembro o que significa isso para mim, né? O que foi isso para mim. Saber que a criança não poderia cair, saber que não poderia colocar o dedo na tomada, que eu tinha que deixar a criança ali intacta. Ali nasceu a conselheira, não? Ali nasceu a conselheira. Muito disso, muito disso. Muito das violações que eu passei enquanto na infância, porque, veja só, quando uma criança ela está numa situação de risco vulnerável, né, ali ela está exposta a qualquer tipo de violência. E mesmo, né, já tendo um estatuto, muitas pessoas ainda compreendiam a criança como objeto, ainda entendia que a criança era um objeto, né? Que a criança não tinha voz, que a criança não poderia decidir, que a criança não poderia ter direitos. Então, quando eu fui para esse contexto do trabalho doméstico, até porque aquela questão assim, diz assim, deixe sua filha comigo que eu vou dar estudo. Né? A gente... Principalmente trazendo do interior. as meninas do interior, né, para dar estudo. E quando você chega na casa, você percebe que não é isso que tem para lhe ofertar. Então, eu fui vítima disso. Eu cheguei em uma determinada residência e que a promessa para os meus pais, e aí, quando você não tem uma família fortalecida, uma família também que a política pública não chegou até essa família, e que um pai de família, naquele momento, se vê, né, numa situação difícil para alimentar, enfim, que falta o básico, que é a alimentação. Às vezes, os pais eles são permissivos nessas questões. Né? Então, quando eu fui para essa... só viu o resultado, minha filha vai estudar. Minha filha ia ser doutora. Anel no dedo. Porque foi assim que falaram para o meu pai. Não me dê essa menina que eu vou colocar na escola, enfim. E quando eu cheguei nessa residência, eu sofri todos os tipos de violações que vocês possam compreender. Que uma criança em uma situação vulnerável, com pouca informação, porque eu não compreendia, eu não sabia que tinha direitos, que tinha deveres, que tinha... Na verdade, eu sabia que só tinha obrigações, né? O horário que eu tinha que estar de pé para alimentar todo mundo, porque eu tinha que fazer a mamadeira, levar para a criança ainda dormindo, porque eu tinha que fazer o café do patrão, porque ele ia sair para trabalhar, enfim. Eu não tinha... Foi a primeira vez que eu vi televisão na minha vida, foi nessa casa, mas eu não tinha nem o direito de assistir. Na época, eu me lembro que estava passando a primeira versão de Chiquitita. Né? E eu lembro das crianças cantando, eu queria saber o que era aquilo, porque quando eu descia para brincar com as crianças, eu via as outras crianças, tinham a mesma idade, né? Brincando, e eu queria saber o que era aquilo e conversava. Ela falava, você não está assistindo a novela? Mas eu não tinha o direito de assistir. Né? E a compreensão da sociedade é isso, que tem que trabalhar a compreensão da sociedade, que esse é o tipo de educação, batendo, sendo castigado, porque eu fui muito castigada. Né? E quando eu consegui sair desse local, eu fui para uma outra residência, porque era assim, saindo de um trabalho, indo para outro, precisava ajudar nas despesas de casa. Meu pai e minha mãe são pessoas que sempre conseguiram transformar o momento difícil em um momento alegre. A gente não conseguia compreender e ter acesso muito à privação, porque meu pai, se tivesse só um refrigerante, ele agitava para fazer a espuma e mostrar para a gente que era a melhor coisa do mundo. Fazer um aniversário. Fazer um aniversário. Então, teve muito isso na minha vida também, de meu pai conseguir transformar aquele momento, mas eu me sentia também na responsabilidade de ajudar, de contribuir. Então, quando eu fui para uma outra residência,
que eu cheguei, que o rapaz viu que era um adolescente, ele falou, não, aqui não, na minha residência não. Eu não posso ter um adolescente que... E aí começou a me falar que aquilo era um trabalho infantil, que ele não poderia ter uma adolescente lá, e me falou que eu tinha direitos, e começou a embutir em mim e despertar que crianças também tinham vez, crianças também tinham voz. Só que quando eu fui para essa residência, você vê, né, coisas do destino. Quando eu fui para essa residência, eu só poderia ser devolvida para os meus pais uma semana depois, que a pessoa que me levou só voltaria uma semana depois. Ele, bom, essa semana você fica aqui. De férias. De férias. Aquilo ali está um quarto, não faça nada, fico com muito medo. E nessa casa tinha uma criança que estava em depressão. E eu não entendia por que uma criança de apenas 6 anos tinha que fazer tudo numa rede. Ela não ia para a escola, ela não fazia as necessidades dela no banheiro, ela não escovava os dentes no banheiro, ela se alimentava em uma rede. Ela não era uma criança que socializava, e me emociona muito falar disso, porque foi uma situação que eu vivi muito de perto, né? E eu entendia que criança tinha que brincar, mesmo eu sendo criança. Eu entendia que criança tinha que brincar. Para mim, não tinha o direito de brincar, mas para elas, né, era garantido isso. E no grosso ali, ela com tudo, e você que não tinha nada, assim, de certo ponto. E eu não compreendia. Mas aí foi dada a orientação para mim, olha, deixe ela aí, não se aproxime, não precisa conversar, deixe ela no momento dela. Mas eu não aceitei aquela situação. E contrariando, né, ao que aquelas pessoas me orientaram, eu fui procurar conversa, fui brincar. E aquela criança, pela primeira vez, daquele período que eu estava ali, eu vi ela dar um sorriso e sair da rede. Então, aquilo já me motivou. Porque, em alguns momentos, a gente precisa ter um olhar sensível. Nem sempre a criança vai manifestar. Eu estou, assim, emocionada, gente, porque nem sempre a criança ela consegue externar, né? O adulto, ele precisa ter a sensibilidade de saber que alguma coisa está acontecendo com a determinada criança, porque é tão violador algumas situações que a criança passa, que ela não vai te falar, mas ela vai apresentar sinais no comportamento dela. E eu comecei a interagir com aquela criança ao ponto de eu conseguir levar ela para a área do prédio, para brincar. Um certo dia, né, já terminando o meu prazo para voltar para casa, eu estava de costa brincando com a criança, e quando eu desci, eu percebi que os olhares, né, todo mundo olhava com admiração. Tinha muito tempo que aquela criança não fazia aquilo, que ela não descia no parquinho para brincar. Isso você tinha quantos anos? Eu estava aproximadamente uns 14 para 15 anos. Eu lembro que 15 anos eu fiz nessa residência. E eu percebi que os olhares das pessoas eram de admiração por aquela criança estar ali. E, de repente, quando eu estou de costa, eu ouço um choro. Era a mãe da criança. E eu, meu Deus, o que eu fiz? Estou perdida. E a mãe, eu lembro da cena dela jogar a bolsa no chão e começar a chorar. Meu Deus, meu filho, meu Deus, o que eu fiz? E naquele desespero, né? Passa um filme na sua cabeça, o que é que eu fiz de errado, enfim. Já com medo dos castigos, né? Que da outra residência eu tinha vivido muito isso. E essa mãe fala, o que aconteceu? E eu, o que eu fiz? Ela, meu Deus, você sabe quanto tempo tem que eu não vejo essa criança aqui? Então, a partir daquele momento, essa criança voltou a frequentar a escola, ela diminuiu o tempo dela de atendimento com o psicólogo, claro, concluiu todo o atendimento necessário, mas a partir daquilo ali, daquele momento, ela começou a brincar e a ter uma vida normal. Então, nessa ação, sem qualquer pretensão, né, porque até porque eu já estava no período da devolução, esse rapaz, né, esse patrão, ele me falou, olha assim, você tem um caminho a seguir e é voltado para isso, para criança e adolescente. E aí que ele foi entender a minha história. Sempre eu estava cuidando de alguma criança. Sempre eu estava ali, todo mundo estava brincando, mas eu estava de olho em alguém. Sempre. Até quando não me era dada a responsabilidade, já era algo inerente. Então, a partir daí, ele começou a falar para mim e me acompanhar. Esse sim me colocou na escola, esse sim me deu formação, esse sim consegui. E manteve você na casa dele. Me manteve lá, não como a babá dos filhos dele, mas ele me chamava de filha. Você vai ficar aqui. Não estava no quarto dos fundos, né? Não estava no quarto dos fundos. Eu dormia no quarto com as meninas, né? Então, ele começou a despertar em mim, mas eu era só uma adolescente, segui meu caminho.
Anos depois, aparece essa oportunidade do Conselho Tutelar.